Olá, pessoal. Eu sou a professora Josi e na aula de matemática de hoje nós vamos aprender equações, equações do primeiro grau e do segundo grau. Mas antes de iniciarmos o nosso assunto, vamos lembrar aqui como que surgiu, tá, a álgebra. A álgebra, o uso das letras, tá, já é datado ali antes de Cristo, tá, utilizado ali pelos gregos, pelos mesopotâmios. Mas é no século VIII, no século VII, com os árabes, que essa relação é fortificada com o uso de letras juntamente com os números, como podemos ver aqui, ó, expressões algébricas. São expressões matemáticas que vão ser combinados o uso de números com letras. E quando isso ocorre, nós vamos ter o quê? Um monômio. Como temos no exemplo aqui, ó, 12a elevado a 3. Sabendo que o 12, ele vai ser o coeficiente e a letra e o seu expoente é a parte literal. Certo, pessoal? Ok. Vamos dar sequência aqui então. E polinômios? Polinômios já são expressões algébricas que vão ser compostas por operações entre esses monômios. Como no exemplo aqui, ó, como vemos, nós temos adição e subtração com os monômios. Vejamos aqui, ó. Temos o monômio 9s ao quadrado b somado com o monômio 12s ao quadrado b, subtraindo o monômio 3s ao quadrado b. Então, nesse caso que temos três monômios, nós temos um trinômio. Como que devemos proceder na adição e subtração de monômios? Bem, você deve fazer o quê? Você deve operacionar os coeficientes, que são o número com seus sinais, e repetir a parte literal, que é a letra e o seu expoente. Só que tem uma observação a ser feita. Você só poderá fazer a operação entre esses monômios se a parte literal for idêntica, for a mesma. Caso contrário, você não pode fazer a operação. E neste exemplo aqui nós vamos ter, ó, 9 mais 12 menos 3, temos 18s ao quadrado b. Ou seja, você operaciona os números e repete a letra, que é a parte literal. Bem, isso é para fazer a operação de adição e subtração. E quando houver multiplicação e divisão entre os monômios, como temos no exemplo aqui, ó, menos 2 ao quadrado multiplicado por 3s ao quadrado. A parte literal, que é a letra, o expoente, também deve ser igual? Não deve ser igual, não é necessário que seja igual. Quando você multiplica ou você divide monômios, faz essa operação entre os monômios, não há necessidade que a parte literal seja igual. Você vai proceder normalmente como procede numa multiplicação. Vejamos aqui, ó. Primeiramente, você vai multiplicar o sinal. Então, aqui você tem o menos e aqui você não tem nenhum sinal, então é o sinal de mais. Então, você faz a regra de sinal. Sinais diferentes fica menos. Depois, você multiplica o coeficiente, que é o número. Ó. 2 vezes 3, 6. E a parte literal, que é as letras e os expoentes, você apenas o repete, ó, ao quadrado, e aqui é s ao quadrado. Então, vai ficar a ao quadrado, s ao quadrado. Apenas repete. Mas, e se a letra for igual? O que eu faço então? Então, veja lá, vamos acompanhar o mesmo raciocínio. Aqui no exemplo B, você tem menos 4x ao quadrado vezes 3x. Então, primeiramente, você multiplica o sinal, que nesse caso é sinais diferentes, fica menos. Depois, multiplica o número, 4 vezes 3, 12. E a letra agora, ó, x ao quadrado vezes x. Então, vai ficar x ao quadrado x? Não, não precisa repetir quando a letra é igual. Então, você repete a letra apenas uma vez e faz o que com o expoente? Você o soma.
Ó, aqui é x ao quadrado e aqui x elevado a 1. Então, repete só uma vez a letra x e soma o expoente da letra que repete. Ó. 2 mais 1, logo fica x elevado a 3. Certo? Muito bem. Vamos fazer esse exemplo aqui para colocar em prática o que nós falamos até agora. Ó. Uma equação simples do primeiro grau. Bem, aqui antes no primeiro termo, antes do sinal de igual, nós temos aqui ó, o primeiro termo e aqui nós temos o segundo termo. Nós temos o que aqui? Ó? 8x menos 4 igual a 6x mais 6. O que eu devo fazer? Eu devo separar a incógnita, tá, dos termos que apresentam somente número. Então, nós podemos escolher que aqui do lado esquerdo nós podemos deixar os coeficientes com a parte literal e depois do sinal de igual nós vamos deixar apenas termos isolados, ou seja, que não apresentam incógnita. Então, aqui nós vamos abaixar o 8x e esse mais 6x que está aqui do lado direito, eu vou enviá-lo para o lado esquerdo, trocando a operação. Ele está na operação da adição, eu passo ele na operação da subtração. Aqui do lado direito, eu já tenho mais 6, então eu abaixo ele. E esse menos 4, eu envio ele para o lado direito, trocando a operação. Então, ele fica mais 4. Agora, nós vamos reduzir os termos, tá, a um termo somente. Ó. Aqui eu tenho mais 8x e aqui eu tenho menos 6x. Lembre-se, como eu não tenho multiplicação, nem divisão, nem eliminação de parênteses, eu vou usar a regra do dinheiro. Tudo que é positivo eu tenho e tudo que é negativo estou devendo. Então, eu tenho 8x e eu devo 6x, eu pago e me sobra 2x. Aqui eu tenho mais 6, eu tenho mais 4, eu tenho quanto? Eu tenho mais 10. Terminei? Não, não terminei. Eu só vou terminar quando eu encontrar o valor da letra x. E aqui ainda não é o valor da letra x, aqui eu tenho 2x. Então, eu vou pegar esse 2 que está multiplicando com a letra x, vou passar o 2 para o outro lado na operação inversa da multiplicação, que é a divisão. Agora estamos finalizando. Ó. 10 divididos por 2 vai dar 5. Então, qual que é o valor do x? O valor é 5. Será que é 5 mesmo? Vamos substituir. Ó. Vamos repetir a equação aqui. Ó. 8x menos 4 igual a 6x mais 6. No lugar da letra x, eu vou colocar o quê? O número 5, certo? Porque foi o valor que nós encontramos. Menos 4 igual a 6 vezes o valor do x, que é quanto? 5. E repete o resto da equação. Primeiro eu faço a multiplicação. 8 vezes 5, quanto que é? 40. 40 menos 4, igual. Quanto que é 6 vezes 5? 6 vezes 5 é 30 e abaixo 6. E aqui, 40 menos 4, quanto que é? 36. E 30 mais 6 é 36. Ó, tá vendo que os dois lados deram igual? Então, o valor do x está corretíssimo. O valor do x é 5. Ok, pessoal? Vamos resolver mais uma equação. Tá? Agora envolvendo fração. Um pouco mais trabalhado, mas não é impossível de fazer. Só temos que ter mais atenção, porque aqui vai envolver o mínimo múltiplo comum. Por quê? Porque são frações que têm o quê? Denominadores diferentes, tá? Então, o primeiro passo aqui vai ser calcular o mínimo múltiplo comum. De que números? Do 3, do 2, do 4. Do 1 não precisa, tá bom? Até podemos colocar aqui em ordem crescente, ó. 2, 3, 4. Faz um risco aqui super torto. Eu não tenho capacidade de fazer reto, mas tudo bem, vamos lá. Como eu falei na aula passada, a gente vai dividir pelos números primos, tá? E começamos pelo menor número primo, que é o 2. Então, você vai fazer, ó, 2 divididos por 2 dá 1.
3 não dá para dividir por 2, abaixa. 4 dá para dividir por 2, dá 2. Ainda vamos tentar pelo primo 2. Abaixo 1, abaixo 3 e 2 divididos por 2 dá 1. Agora temos que dividir o 3, que divide pelo primo 3. Então, abaixo 1, abaixo 1, abaixo 1. Terminou. Agora multiplicamos, ó. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. Tá? O que nós temos que fazer agora? Agora, a gente vai reescrever as frações, tá bom? Com o novo denominador. Ok? Vamos lá, então. Vamos reescrever as frações. Vamos fazer aqui, ó. Outra fração. E aqui embaixo, o novo denominador, que agora vai ser 12. Como eu achei o novo denominador, eu vou ter que achar também o novo numerador. Não é apenas repeti-lo aqui em cima da fração. Nós vamos procurar. E como que fazemos isso? Vamos pegar o novo denominador, dividir pelo anterior e multiplicar pelo numerador antigo. Então, vamos lá. 12 divididos por 3 dá 4. Então, aqui vai ficar 4 que multiplica x menos 2. 12 divididos por 2 dá 6. Então, vai ficar 6 que multiplica 12 menos x. 12 divididos por 4 dá 3. Então, fica 3 que multiplica 5x menos 36. E 12 divididos por 1 dá 12 e vezes 1 dá 12. Certo? Muito bem. Agora, a gente vai eliminar esse parênteses, tá? E para eliminar esse parênteses, nós vamos fazer multiplicação. Então, nós vamos repetir aqui a parte de baixo da fração que chama-se o denominador, que foi o mínimo que nós encontramos, né? Que é 12, certo? E vamos calcular a parte de cima da fração, tá? Fazendo aqui a multiplicação, ó, na distributiva, tá bom? Vamos fazer aqui a distributiva. Lembrando que aqui tem um sinal menos e aqui também tem um sinal de menos. Então, vamos lá. 4 vezes x vai ficar 4x. 4 vezes menos 2 vai ficar menos 8. Aqui menos, tá? 6 vezes 12. Quanto que é 6 vezes 12? 72. Menos 6 vezes x, 6x. 3 vezes 5x vai ficar 15x. 3 vezes menos 36 vai ficar menos 108. E aqui repete o 12, ok? Muito bem. Agora é o seguinte, ó. Como a parte de baixo da fração aqui, ó, as frações que estão separadas pelo sinal de igual são todas iguais, nós podemos, tá, anular. Não preciso mais do denominador, tá? Isso eu vou poder fazer quando as frações estiverem separadas por sinal de igual. Eu posso anular o denominador porque agora são todos iguais. E vou trabalhar apenas com o numerador, com a parte de cima da fração. Então, aqui vai ficar o quê, ó? Vai ficar 4x, eu vou trocar a cor da caneta aqui, ó. 4x menos 8. Mas aqui agora eu quero muita atenção de vocês, ó. Tá? Eu não posso vir aqui e repetir 72 menos 6x. Por quê? Porque tem esse sinal de menos aqui, ó. Ele está multiplicando com o 72 e com o menos 6x. Então, eu tenho que fazer a regra de sinal. Tá? Vou ter que trocar o sinal, ó. Aqui na frente do 72 é um mais. Então, vai ficar sinais diferentes. Fica menos 72. E aqui, sinais iguais, o sinal fica mais 6x, igual a 15x, menos 108, menos 12, ok? Muito bem. Nós temos aqui agora que fazer o quê?
deixar do lado esquerdo, tá bom? O coeficiente com a parte literal, ou seja, o número com a letra, e do lado direito deixar somente o termo isolado, ou seja, o termo sem letra, o termo independente, que não tem incógnita. Então vamos ver aqui, ó. Uma maneira boa de vocês poderem localizar é circular quem vocês vão ter que trocar, ó. Eu vou ter que trocar o menos 8 de lado, o menos 72. Aqui do lado direito eu vou ter que mandar para o outro lado o 15x, ok? Então vamos lá. Vamos fazer primeiro aqui essa administração e deixar de cada lado o seu termo correto. Então vamos lá. O 4x já está do lado certo, ok? Eu tenho aqui também o 6x. E o 15x eu tenho que passar ele aqui para o lado esquerdo. Então, passo ele para o outro lado trocando operação. Se ele está na adição, eu trago ele para a subtração. Bem, desse lado aqui já está certo o menos 108. Né? Já está correto o seu lado. Então, abaixo ele, abaixo o menos 12. E esse menos 72 que está do lado esquerdo, vou mandar ele para o lado direito, trocando a operação. Então, ele vai para mais 72, certo? Muito bem. E agora a gente vai reduzir aqui os termos semelhantes, né? Por quê? Porque aqui eu tô com a família do x, tá vendo? Ó? Família do x, e aqui eu tô somente com a família dos termos independentes, sem letra, tá? Faltou eu colocar uma letra x aqui no 15, ó. Então agora aqui é só fazer o quê? A regra do dinheiro. Né? Então, vai lá, ó. Eu tenho 4, eu tenho 6, eu tenho 10. Eu tenho 10 e eu devo 15, eu continuo devendo só que 5, certo? E aqui, ó. Eu devo 108 e eu devo 12. Eu devo quanto? Eu devo 120, tá? E eu tenho 120, eu devo 120 e tenho 72, tá? Eu continuo devendo, só que 40. Vocês estão notando aqui, ó, que os dois sinais dos dois lados estão negativos, tá bom? Né? Aqui, ó, tá negativo, só deixa eu fazer numa outra cor para vocês verem. Aqui tá negativo do lado esquerdo e tá negativo do lado direito. Veja só, eu não posso ter incógnita negativa. Tá? Então, quando isso acontecer de ter uma incógnita aqui já isolada, que é o x negativo, você tem que multiplicar a equação toda por menos 1. Porque quando você fizer isso, o que vai acontecer? Você vai apenas trocar o sinal. Ó. Vai ficar então, estava menos, ficou mais. E aqui também, ó, estava menos, ficou mais. Veja só, somente a incógnita isolada que não pode ficar negativa, tá? O termo aqui independente, que não tem letra, ele pode. Nada impede. Vamos continuar essa conta aqui, pessoal? Deixa eu puxar uma flecha aqui. Tá bom? Faltou espaço aqui, mas já estamos terminando. Então, o que eu tenho aqui? Ó? Eu tenho 5x igual a 40. Eu pego esse 5 que está multiplicando com a letra x e passo ele do outro lado, dividindo. Né? Então, x, quanto que é 40 divididos por 5? Tá? Vai ser quanto? Vai ser 8. Tá? Ele é trabalhoso, mas não é difícil. Só precisa ter atenção para cuidar aqui na regra de sinais, na regra do dinheiro, identificar bem aqui onde que encaixa cada regrinha. Certo, pessoal? Muito bem. Então, vamos lá. O que deu aqui que está aparecendo? Tudo bem. Ficou aparecendo um pouquinho aqui embaixo, mas não tem. Vamos ver se eu consigo apagar. Não apaga. Não, deixa. Então, vamos lá, gente. Nós trabalhamos com a equação do primeiro grau e agora a gente vai trabalhar com a equação do segundo grau, tá?
A do primeiro grau, como nós vimos, tá? Ela é formada, tá, por incógnitas e letras, como nós vimos, tá? Só que essa incógnita, que geralmente é usada é a letra X, mas nada impeça que possa ser qualquer outra letra do alfabeto, a característica que ela tem é porque o X é elevado a 1, tá? Por isso que ela é uma equação do primeiro grau. Já nesse caso aqui, nós vamos estudar o quê? Nós vamos estudar equações do segundo grau, ou seja, a nossa letra X agora vai vir elevada ao quadrado. E ela vai adotar esse formato aqui, ó, como está especificado aqui, ó. Ax ao quadrado mais bx e mais c, tá? Onde a letra A, B e C são números reais, como já vimos na nossa primeira aula. E o A sempre vai ter que sair diferente de zero, tá? O B e o C pode até ser zero, mas o A jamais poderá ser zero. E o que é esse A, esse B e esse C? Bem, o A sempre vai ser o termo, tá? Vai ser o coeficiente do termo x ao quadrado. Por exemplo, aqui, ó. Vamos dar um exemplo para vocês aqui de uma equação do segundo grau, tá? Eu tenho assim, 2x ao quadrado mais 2x menos 4 igual a zero. Quem que vai ser o A aqui, ó? O A vai ser o 2, porque é o coeficiente que acompanha o x ao quadrado. Quem vai ser o B? O B também vai ser 2, porque é o coeficiente que acompanha o x elevado a 1, como está aqui, ó. E quem que vai ser o C? O C é o termo independente, ó, é o termo que não tem letra. Então, qual que vai ser aqui? O menos 4. Ok, pessoal? Vamos dar sequência aqui, tá? O que nós estamos vendo aqui, ó? E para resolver essa equação do segundo grau, tá? Vamos supor aqui, ó, x ao quadrado mais 2x menos 4 igual a zero. Como que eu vou resolver essa equação? Quando era uma equação do primeiro grau, tá? O que eu fazia? Eu isolava a letra x e pronto. Mas aqui não vai dar para isolar, porque agora o x está ao quadrado. Então, para resolver uma equação do segundo grau, quando nós estamos lá no nono ano do ensino fundamental 2 e a gente aprende essa matéria, a professora explica para a gente vários métodos para a gente poder encontrar o valor do x, da incógnita x. Entre eles, o método de completar quadrados, tem o por soma e produto, tem por evidência, tem por fatoração, mas eu tenho certeza que aqui vocês mais vão lembrar é a que usa a forma resolutiva conhecida como fórmula de Bhaskara. Sim, a famosa e temida fórmula de Bhaskara. Uma fórmula que foi ali aprimorada por um indiano no século XII. Todos atribuem a ele a descoberta da forma de Bhaskara, mas não foi ele que descobriu, ele aprimorou, ou seja, ele pegou ali cálculos e conhecimentos de matemáticos anteriores a ele e finalizou neste formato, tá? Então, ela é conhecida como fórmula de Bhaskara somente aqui no Brasil, tá? É algo que pegou aqui no Brasil, ali no século XX, mas no mundo todo ela é conhecida como uma fórmula resolutiva de uma equação do segundo grau. E você pode expressá-la de duas maneiras, na fórmula completa, como está aqui, ó, tá? X igual a menos b, mais ou menos a raiz quadrada de b ao quadrado, menos 4 vezes a vezes c, tudo divididos por 2 vezes a, ou você pode desmembrar essa fórmula em duas partes. Primeiro você calcula o delta, que é igual ao b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c, que vocês podem identificar que é o valor aqui, ó, que está dentro da raiz, tá vendo? Então, esse valor de dentro da raiz que você está calculando é o delta, tá? E depois você faz x igual a menos b mais ou menos raiz quadrada de delta, como eu havia falado, tudo divididos por 2a, ok? Então, vamos lá, gente. Vamos colocar em prática esta equação, tá?
Então, vamos lá. Tem um exemplo aqui, ó. X ao quadrado mais 2x menos 8 igual a zero. Como que eu vou resolver essa equação? Bem, o primeiro passo vai ser você identificar os coeficientes, tá? O que são os coeficientes mesmo? É aquele sinal e número que está na frente das letras. Por exemplo, o que é o coeficiente A? É o sinal e o número que está na frente do x ao quadrado. O que é o B? É o sinal e o número que está na frente do x. E quem que é o C? É o sinal e o número do termo independente, ou seja, que não tem letra. Segundo passo, você vai ter que encontrar o delta, tá? Porque nós vamos resolver essa equação aqui pelo método da fórmula resolutiva desmembrada, tá bom? Então, primeiro eu vou calcular o delta. O delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Então, são os coeficientes que a gente vai substituir porque temos os valores dele. O que é o b? O b é 2, então vai ficar 2 ao quadrado menos 4, que é da fórmula, vezes que é da fórmula, e o a eu vou trocar por 1, vezes da fórmula, e o c eu vou trocar por parênteses menos 8. Porque todo número negativo eu vou usar dentro de parênteses, tá? Vamos continuar. Delta. Primeiro faça a potência. 2 elevado ao quadrado é 4. Menos, eu não posso fazer 4 menos 4. Por quê? Porque primeiro eu tenho que fazer aqui a multiplicação, ó. Tá vendo? Então vai ficar, ó. Primeiro eu tenho que multiplicar. E para multiplicar, primeiro eu tenho que multiplicar o sinal. Deixa eu até mudar a cor da caneta aqui, ó. Vamos fazer multiplicação de sinais aqui, que é a regra de sinal, ó. Sinais diferentes fica menos. Sinais iguais, o sinal fica mais. Ok? Agora multiplica o número, ó. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 8. Quanto que é 4 vezes 8? 30. Olha, pus um rosa. Não trouxe o azul, só um minutinho. 4 vezes 8 é 32. Agora eu vou somar, ó. Quanto que é 4 com 32? Eu tenho 4, eu tenho 32, eu tenho 36. Eu só quero apagar um negocinho aqui que está aparecendo lá na nossa tela, que não devia estar aparecendo. Eu devo ter feito na tela errada. Deixa eu ver se eu consigo apagar. Acho que eu não consigo apagar. Tá. Vamos lá para a nossa tela agora. Acho que não vai ficar aparecendo agora. Ah, aparece lá em cima. Tá, tudo bem, depois eu apago. Então tá, a gente achou aqui o delta. Agora a gente vai para a terceira parte, tá? Da nossa equação, tá? Que é achar o valor do x, ok? Então vamos lá achar o valor do x. Então fica x igual. O que era o b mesmo? Lembra lá o b quanto que era? Eu também já não lembro mais. Vamos lá olhar quanto que era o b. Vamos ver quanto que era o b. Então gravem bem, ó. O a é 1, o b é 2 e o c é menos 8. Então vamos lá. O b é menos da fórmula e o b era quanto? Era 2. Baixa o mais ou menos da fórmula, baixa o raiz da fórmula e o delta tinha dado, esse eu lembro, 36. Tudo divididos por 2 vezes o valor do coeficiente A, que era 1. Era não, ainda é, x. Vamos lá. X é igual a menos 2, mais ou menos, extraio a raiz de 36, que é quanto? 6, porque 6 vezes 6 dá 36. 2 vezes 1, 2. Estamos quase finalizando. Vocês estão vendo que tem aqui, ó, um mais ou menos? Tá vendo? Ó, lembram disso? O que vocês têm que fazer agora? Ó? Vocês têm que fazer primeiro uma conta com mais, depois com menos. Então, vamos lá. Então, eu faço aqui, ó, abaixo menos 2. Primeiro eu faço com mais 6 divididos por 2. Eu chamo de x', né? Aqui em cima é a regra do dinheiro, que eu tenho 2, eu devo 2, eu tenho 6. Me sobra 4. 4 divididos por 2 dá 2. Agora, vamos achar quem? X, duas linhas.
eu faço menos 2, eu fiz com mais 6, agora eu vou fazer com menos 6 divididos por 2. Aqui em cima a regra do dinheiro, ó. Eu devo 2, eu devo 6, eu devo 8 divididos por 2. Menos 8 divididos por 2 vai ficar menos 4, tá? Então, eu vou ter valores para x, os encontrei e são dois valores, porque é x ao quadrado, tá? E quais são os valores que eu encontrei, então? Menos 4 e 2. O x, ele aceita esses dois valores, tá? O menos 4 e o 2. Tem mais um exemplo aqui para a gente fazer, mais um exercício para fazermos juntos, tá? Nós temos aqui uma situação problema, olha só. O que diz essa situação problema? Que o piso de um galpão retangular tem 140 metros de área. As medidas do lado desse piso em metro estão indicadas na figura. Estão vendo aqui o retângulo, ó, tá? É um galpão na forma retangular. Um lado do retângulo é x mais 2 e do outro lado aqui, ó, tá vendo? A base é x mais 6. Quais são essas medidas? Ele quer saber a medida da altura e da base do retângulo, tá? Então, aqui nós vamos ter que utilizar o quê? A fórmula da área de um retângulo. Qual que é a fórmula da área de um retângulo? A área é igual a base vezes altura, tá? Bem simples, bem básico mesmo. E ele deu o valor da área para nós. Qual que é o valor da área que ele nos deu aqui? Ó? 140 metros. Então, eu venho aqui e escrevo 140 no lugar da área. Igual, a base é quanto? X mais 6 vezes a altura, que é x mais 2. Eu vou ter que multiplicar. Então, como eu vou multiplicar aqui, ó, esse binômio com esse outro binômio, eu coloco eles dentro de parênteses. E vou ter que fazer aqui a operação da distributiva, ó. O famoso chuveirinho que a professora fala para vocês lá no ensino fundamental. Então, vamos lá. Abaixo 140 e vou multiplicar, ó. O x multiplica com x. Então, x vezes x, né? Como eu disse para você, quando você tem multiplicação entre letras, você não repete as letras iguais, não vai ficar xx, ok? Você repete só uma vez a letra x e soma os expoentes. Então, fica x ao quadrado. X vezes 2, você só junta a letra com o número, ó, fica 2x. Agora, vamos para o 6, aqui fazendo na parte inferior o chuveirinho, ó. 6 vezes x, junta a letra com o número, 6x. E 6 vezes 2 é 12. Certo? Certo. Então, vamos lá. Vamos dar sequência, porque está quase virando o quê? Está quase virando uma equação do segundo grau, né? Por quê? Porque já tem ali até o x ao quadrado. Ok? Então, vamos dar sequência aqui, ó. Esse 140 que está aqui do lado esquerdo, eu vou passar ele para o outro lado direito, trocando a operação dele. Então, eu faço aqui, ó, x ao quadrado, mais 2x, mais 6x, mais 12, menos 140. E tudo igual a zero. Vamos reduzir aqui os termos semelhantes, tá? As famílias. O que tem aqui? A família x e aqui a família dos termos independentes. Então, vamos aqui, ó, vamos reduzir. Não tem ninguém x ao quadrado, então eu abaixo. Eu tenho 2x, eu tenho 6x, eu tenho 8x. Eu tenho 12 e eu devo 140, eu continuo devendo, só que 128. Pronto. Temos aqui uma equação do segundo grau, tá? Então, temos que resolver essa equação do segundo grau para encontrar o valor de x, porque é isso que precisamos encontrar, o valor de x para substituir aqui na altura e na base do retângulo. Tá. Qual que é o próximo passo agora que encontramos a equação do segundo grau? É achar o valor dos coeficientes. O coeficiente A, que está na frente do x ao quadrado, é 1. O coeficiente B, que está na frente do x, é 8. E o coeficiente C, que é o termo independente, que não tem letra, é menos 128. E coloco ele dentro de parênteses. Ok?
Vamos lá para a próxima tela fazer aqui, tá? Vamos repetir aqui os coeficientes, será que a gente lembra? Era 1. Eu lembro que 1 era menos 128. O que era o B mesmo? O B era 8, né? Ok. Bem, agora que eu tenho os coeficientes, eu posso encontrar o delta, tá? O delta é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Vamos lá, o que é o b? O b é 8. Então, pego 8, elevo ao quadrado, abaixo menos, abaixo 4, abaixo vezes, o a eu troco por 1, abaixo vezes, e o c eu troco por menos, parêntese, aliás, parênteses, menos 128. Agora, a gente vai fazer essas operações, ó. 8 ao quadrado não é 16. 8 ao quadrado é 8 vezes 8, que dá 64. E eu não posso fazer 64 menos 4. Por quê? Porque primeiro eu tenho que fazer aqui a multiplicação. E essa multiplicação vai pedir primeiramente uma regra de sinais, ó. Se não tem nenhum sinal aqui na frente do 1, é mais. Então, vamos lá. Sinais diferentes fica menos. Sinais iguais, o sinal fica mais. E daí eu abaixo o 128, ok? Ok, estamos quase achando o valor do delta. O que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que somar aqui, ó. Eu tenho 64, eu tenho 128, eu tenho 576. Achamos o delta. Grave bem o valor do delta que a gente vai usar agora. Agora a gente vai caminhar para achar o valor do x, que é o que nós precisamos, o valor do x. Então, vou substituir. Quanto que vale lá o meu b? O meu b vale 8, né? Era isso que valia lá o nosso b. Então, abaixo o menos da fórmula e o b eu troco por 8. Abaixo mais ou menos, abaixo a raiz e o delta era 576. Tudo divididos por 2 e o a vale quanto? Vale 1, né? Dando sequência, abaixo menos 8, abaixo mais ou menos. E quanto que é a raiz quadrada de 576? Tá? É uma raiz exata. Se você não lembra como faz, não lembra naturalmente qual que é o valor da raiz de 576, o que você pode fazer? Você pode fatorar a raiz de 576. Como que fatora, professora? Tá? Ele é bem parecido como você calcular o mínimo múltiplo comum. Tá? Você vai pegar aqui, ó, 576, também vai fazer um traço e vai começar a dividir pelos números primos, tá? Como ele é um número par, você vai dividir por 2, porque todo número par divide por 2. E tudo que é dividido por 2 é a metade, tá? É a metade desse número. Então, qual que é a metade de 576? Vamos lá, então. É quanto? É 288, certo? Muito bem, vamos dar sequência, tá? Divide por 2 porque é par também. Qual que é a metade de 288? Então, é 144. E eu divido por 2, porque também é par. E vai dar quanto? Vai dar 72, que é a metade. Também é par. Divide por 2. Quanto que vai dar? Vai dar 36, que também é par. Divide por 2 e vai dar quanto? Quanto que é metade de 36? 18. Divide por 2, a metade é 9. 9 não divide por 2, vai dividir por 3, tá? E dá 3, e 3 divide por 3 dá 1, certo? Muito bem. Como que eu vou achar o valor da raiz? Ainda não calculei, certo? Então, vamos lá. Vamos escrever aqui, ó. Quanto que é a raiz de 576, ó. Como ele é uma raiz quadrada de índice 2, eu vou ter que separar aqui, ó, grupos de 2 números iguais, tá? Então, eu vou fazer assim, ó. 2 elevado a 2, 2 elevado a 2, 2 elevado a 2
vezes 3 elevado a 2. Tá vendo? De onde que eu tirei esses números aqui, ó? Da fatoração que eu fiz aqui do lado. Muito bem. E agora, mais um detalhe aqui, ó. Todos que tiverem aqui o expoente igual ao índice vão ser eliminados da raiz, ó. Então, aqui vai sair, vai sair, vai sair, vai sair. Por quê? Porque o expoente deles é igual ao índice da raiz. Então, é isso que nós vamos fazer aqui na próxima etapa. Vamos fazer isso agora, ó. Menos 8, mais ou menos. Quem que vai sair da raiz aqui, ó? 2 vezes 2 vezes 2 e vezes 3, tudo divididos por 2. Vamos dar sequência. Menos 8, mais ou menos. Vamos multiplicar aqui agora, ó. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 3, 24. Tudo divididos por 2. Tá vendo? A gente não é obrigado a saber todas as raízes, temos que saber as básicas, as que são maiores, tá? Se a gente tem dificuldade para poder analisar e poder extraí-la, se você não sabe nem de cabeça essa raiz, você faz o quê? Você fatora, tá? Através da fatoração você consegue descobrir qualquer raiz, qualquer valor de raiz. Dando sequência aqui, ó, chegamos naquela parte do mais ou menos, tá vendo? E o que nós vamos ter que fazer então? Deixa eu dividir a tela aqui para poder achar com vocês o valor aqui. Otimizar o nosso espaço, tá? Eu vou ter que fazer o quê? Achar x1, né? Então eu repito lá o menos 8. Primeiro eu faço com mais 24, ok? Então vai lá, eu devo 8, eu tenho 24. Me sobra 16. E 16 por 2 dá 8. Agora vou achar x2. Abaixo menos 8, agora faço com menos 24 divididos por 2. Eu devo 8, eu devo 24, eu devo 32. Divididos por 2 fica menos 16. Tá? Então, eu encontrei aqui os valores para x. Quais são os valores para x que eu achei? Eu achei menos 16 e 8, tá? Só que eu só vou usar qual? Só o positivo nesse exercício aqui. Eu só vou usar o positivo, eu vou descartar o negativo. Por quê? Porque eu estou envolvendo medidas de área, tá? Então, em geometria, eu não posso adotar valores negativos para as medidas de lado. Alguém já ouviu falar que uma sala tem uma área negativa de menos 140 metros quadrados? Não existe. Então, você ignora, descarta a medida negativa e usa somente a positiva. Então, no nosso caso aqui, nós vamos usar o 8. Então, x vale 8. Ó. Então, aqui fica 8 mais 2. Quanto que vai ter a altura aqui? Ó? Vai ser 10. E aqui é quanto? 8 mais 6, tá? Significa que a base aqui do retângulo vai ser 14, tá? Então, encontramos aqui as medidas desse galpão que tem o formato do quê? De um retângulo. Né? Voltando a fazer aqui, ó. 8 mais 2 igual a 10. E 8 mais 6 igual a 14. Certo, pessoal? Por hoje é só. Qualquer dúvida, me escreva.